A busca por psicoterapia tem sido muito grande, o que é um reflexo do fato de que o Brasil tem valorizado mais aspectos de saúde mental. Só que uma coisa que tem sido muito comum é as pessoas me falarem assim: Pedro, eu não sei o que falar para o psicólogo na primeira sessão. Eu preciso da ajuda dele, mas às vezes eu tenho dificuldade em me expressar, eu tenho dificuldade em falar algo. Então esse vídeo é para você que quer começar um processo de terapia, não sabe o que falar ou mesmo tem dificuldades de se expressar por timidez, por nervosismo ou por ansiedade. O que falar numa primeira sessão de uma terapia cognitivo-comportamental? Vem comigo. Nem sempre é fácil a gente colocar para fora o que a gente sente, né? Muitas vezes, quando a dor tá muito intensa, a gente acaba soltando de forma até involuntária. Mas nem todo mundo que procura fazer uma terapia está em sofrimento intenso. Quando uma pessoa, por exemplo, me procura com um transtorno de ansiedade que está gerando muitas crises, é fácil para ela dizer: Pedro, eu tô aqui porque eu não tô conseguindo dormir, eu não tô conseguindo trabalhar, eu não tô conseguindo estudar, de tantas ansiedades que eu tenho sentido. Mas e quando uma pessoa chega para um terapeuta sem algo muito latente, sem algo, sabe, muito intenso acontecendo na vida dela? Às vezes isso acontece porque ela quer prevenir algum problema, ou porque ela quer se conhecer melhor, ou porque ela quer simplesmente fazer terapia como um processo de desenvolvimento pessoal. Pode acontecer. Nesse sentido, quais são os principais pontos que precisam ser tratados ou conversados na primeira sessão? Eu gosto muito de perguntar para o meu paciente aspectos emocionais mesmo. Por exemplo, em termos de tristeza, você se sente muito triste? Você se sente muito desanimado? É algo comum na sua vida? Um ânimo mais deprimido? Isso é um ponto para ser conversado numa primeira sessão. Um outro aspecto muito importante: a própria ansiedade. Hoje o Brasil é considerado um dos países mais ansiosos do mundo, eu já falei sobre isso em vídeos passados, e o transtorno de ansiedade, ele é muito amplo, envolve vários subtipos. Pode ser uma ansiedade generalizada, uma fobia social, uma fobia específica, um transtorno do estresse pós-traumático, enfim. Então, é importante você falar também se existem aspectos da sua ansiedade que você já identificou algum tipo de padrão. Outra coisa muito importante de você conversar na primeira sessão é a sua rotina, porque através da sua rotina, o profissional vai poder entender muitas coisas. Você tem horários para acordar, você tem horários para dormir, o que é que você faz no seu dia a dia, com o que você trabalha ou o que você estuda. São aspectos importantes para serem tratados também. Outra coisa muito importante para você falar para o seu terapeuta na primeira consulta é como é o teu relacionamento conjugal ou o teu namoro, caso você tenha um. Por quê? Porque muitos problemas de ordem mental influenciam ou são influenciados pelo relacionamento amoroso. Então esse é mais um problema que às vezes o paciente nem consegue identificar, mas durante a terapia ele percebe que talvez algum tipo de ansiedade que ele sente é relacionada a isso. Veja, você não precisa ter um transtorno mental para começar uma psicoterapia. Na realidade, muitos pacientes que eu atendo hoje não têm um diagnóstico de transtorno mental ou não acham que tem um transtorno mental. Mas existem vários aspectos que você pode trabalhar mesmo sem ter um transtorno mental. Outras coisas muito importantes: você tem hobbies? É importante falar para o seu terapeuta quais são os hobbies que você tem. Como é a relação com seus pais? É um outro fator muito importante para ser trabalhado na primeira sessão. Embora a terapia cognitivo-comportamental, especificamente falando, ela não dê tanta ênfase, tanto peso para aspectos da infância, é importante você falar sobre aspectos da infância também. É importante você falar sobre o seu passado. Houve algum tipo de trauma? Houve algum tipo de acidente? Houve algum tipo de problema que te marcou muito na sua infância? Traga para o seu terapeuta também. Um outro ponto muito importante que às vezes passa batido tanto pelo paciente quanto pelo profissional é se existe algum tipo de traço genético na família, no sentido de muitos familiares que têm algum tipo de transtorno mental. Alguns estudos apontam que se você tem um avô, uma avó, um pai, uma mãe com transtorno bipolar ou com esquizofrenia, as chances de você desenvolver isso são muito mais altas do que se você não tem ninguém na família com esses tipos de transtornos. Nós, na terapia cognitivo-comportamental, aprendemos uma coisa: nós nunca podemos deixar de perguntar ainda na primeira consulta quais seriam as metas terapêuticas do paciente. O que exatamente ele gostaria
gostaria de trabalhar na terapia? Não raras vezes o paciente não sabe muito bem, porém a gente traz que é importante que ele pelo menos reflita sobre isso e traga a partir da segunda sessão para que a gente possa juntos tentar alcançar esses objetivos terapêuticos. Então, pessoal, se vocês têm dificuldade de falar sobre a questão emocional ou que está afligindo dor psicológica em vocês, é importante vocês trazerem isso para o profissional também. Poxa, eu nunca fiz terapia antes, eu estou um pouco nervoso, para que ele possa entender o seu perfil e tentar gerar um ambiente bom, o que nós chamamos de rapport, né? Para que você se sinta mais à vontade, para que você se sinta mais espontâneo para falar sobre as questões que te trazem até a terapia, beleza? Espero ter ajudado você que tem muita dificuldade em entender como começar uma terapia, tanto como paciente como terapeuta. Um grande abraço e até o próximo vídeo.